Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos a partida de eliminação do Alexander Fier no 85º Campeonato Brasileiro de Xadrez. A final do Campeonato Brasileiro no sistema mata-mata, rodada 2.2 das quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Alexander Fier tem 2.540, Diogo Fernandes tem 2.278. E aqui fica uma lição muito importante. Constantemente nós jogamos com adversários de rates superiores e certamente de força superior que a nossa. E nós nunca devemos ter medo do nosso adversário. Nós devemos ter respeito pela força do nosso adversário e pelo rate do nosso adversário. Mas nunca devemos ter medo. Sempre devemos jogar firme, buscando o que for. Ou o empate se a posição está levemente superior, ou a vitória se nós estamos melhores. E nunca ter medo do nosso adversário, tá bom? Diogo deu uma lição muito importante nessa partida. Não tenha medo do seu adversário, tenha respeito. A partida começa com D4, D5, C4, C6 e aqui se inicia a defesa eslava. Cavalo F3, cavalo F6, E3, E6, B3. A ideia do Fier é fianquetar o bispo nessa diagonal. A1, H8. Seguiu C5, as negras já iniciam ataque ao centro. C por D5, cavalo por D5, bispo B2. Finalmente o bispo é fianquetado. C por D4, cavalo por D4, bispo B4 cheque, cavalo D2. As negras rocam e as brancas jogam torre C1. A gente observa aqui que na posição a torre de C1 já tem uma coluna aberta para atuar. As peças das brancas estão muito bem colocadas. Contudo, as negras já estão rocadas e as brancas ainda não. E isso, as brancas têm que ficar atentas aí com ataques ao rei. Seguiu o bispo D7, A3 expulsando o cavalo, o bispo. Bispo E7 e E4. Esse lance do Fier é um lance bom. Contudo, aqui ele está negligenciando alguns princípios da abertura, em que nós devemos desenvolver as peças, rocar, conectar as torres. Um lance interessante aqui seria o Fier jogar com o bispo E2, e aí seguiria cavalo C6, cavalo de 4 F3, bispo F6, bispo por F6, dama por F6 e as brancas rocam. E aqui as brancas estão muito bem, estão levemente superiores na posição, estão com o seu rei em segurança e a posição é muito boa para as brancas. Contudo, o Fier, depois de bispo E7, joga com E4, que é uma recomendação do computador, mas o computador consegue defender posições que humanos geralmente têm muita dificuldade de defender. Mas Fier escolheu essa variante aí, e ele deve ter visto coisas boas para ter jogado isso. Seguiu com cavalo F4, G3 expulsando o cavalo, cavalo G6, cavalo de 4 F3, bispo C6, dama E2, bispo F6 e aqui Fier joga com E5. Aqui Fier poderia ter vindo com a variante bispo por F6, dama por F6 e bispo G2 também. Mas depois de bispo F6, ele escolheu E5, seguiu bispo G5, cavalo por G5 e agora Fier está entregando aqui a torre com uma ideia aí. Dama G5, H4, dama H6, as negras não podem tomar a torre agora, visto que a dama está caindo, então elas tiram a dama para H6, e aí bispo D4, e aqui o Fier inicia a sua eliminação no Campeonato Brasileiro. Esse lance é bem ruim, porque depois de cavalo F4, dama G4, e aí bispo por H1, as negras aqui ganharam uma torre, com as brancas vão ganhar apenas uma qualidade de compensação. Nessa posição aqui,
Fier deveria jogar com torre H3, que é um lance bastante estranho. E aí seguiria cavalo de B, D7, bispo D4, uma partida igualada. Mas quando ele joga bispo D4, o que acontece? Esse lance, depois de cavalo F4, e aí dama G4, aqui, se as brancas jogarem G por F4, bispo por H1, dama G4, cavalo C6 e bispo B2, as negras estão bem melhores, tá bom? A vantagem das negras aqui é muito interessante, visto que as negras já estão rocadas, estão com seu rei em segurança e têm uma qualidade a mais. Mas depois de cavalo F4 seguiu dama G4, e aí bispo por H1, e a ideia aqui é bispo E3. E agora as brancas estão cravando o cavalo de F4, que não pode sair, visto que a dama em H8 estaria sendo atacada. F5, o Diogo Guimarães ataca a dama. Aqui o Diogo poderia jogar com bispo D5, G por F4 e cavalo D7, e as negras também estariam bem, mas ele escolheu a variante com F5. Então seguiu E por F6, dama por F6, bispo por F4, e finalmente as brancas recuperam a qualidade, estão com a qualidade a menos agora. Elas estavam com uma torre a menos todinha, depois que o bispo tomou aqui em H1. Seguiu cavalo C6, bispo D3, torre de A D8, e aqui dama E2 tem duas ideias. A primeira é defender o bispo de D3 que está sendo atacado pela torre. E outra ideia é que elas estão ameaçando jogar bispo G5, que vai estar cravando a dama aqui. Na verdade, espetando a dama negra. E aí estariam ganhando a qualidade de volta. Mas seguiu H6, prevenindo essa ideia, cavalo E4 e bispo E4. Aqui, com esse lance, as negras é um erro. Elas perdem um pouco aproximadamente metade da vantagem que elas tinham. Aqui as negras deveriam seguir com dama E7, e aí, por exemplo, se B4, cavalo D4, e aqui as negras estão muito bem. Mas depois de cavalo E4, bispo E4 é um erro, e elas perdem boa parte da vantagem. Contudo, bispo E4 por parte do Fier também é o erro. O Fier deveria jogar com dama por E4, que está ameaçando ideias de dama H7, atacando o rei. Mas bispo E4 seguiu, E5, bispo E3, cavalo D4, atacando a dama, dama C4, cheque, e aqui as negras propõem a troca de damas. Bem, as negras estão com qualidade a mais. Então, propor a troca das damas é algo interessante e iria facilitar o segmento do jogo para as pretas, visto que com a dama branca em jogo, as brancas têm grandes chances de ataque ainda. Seguiu bispo por D7, cavalo por B3, algumas trocas de peões, e finalmente as brancas jogam dama por F7, torre por F7, torre C8, torre por C8 e bispo por C8. Agora a posição está mais simplificada. As brancas têm bispo, par de bispos, que é interessante, contra cavalo e torre. Então aí nós temos as brancas com uma qualidade a menos. Contudo, elas têm o par de bispo. E aqui a posição simplificada fica bem mais fácil para as negras converterem isso aqui em ponto cheio. E assim se classificar para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Diogo Guimarães viu que essa posição aqui está bem mais tranquila de vencer. Com bispo E6, a ideia seria cravar a torre e atacar o cavalo. E se as negras fazem um lance inocente aqui como A5, por exemplo, avançando o seu peão, seguiria com bispo E6 e se A4, rei E2, rei F8, bispo por F7, rei por F7, e as brancas já estão melhores nessa posição, por incrível que pareça. Sim, as brancas estão melhores. Então, depois de bispo por C8, Diogo com certeza viu isso e jogou torre E7.
defendendo aqui o peão de E5. Seguiu então rei E2, agora os dois lados vão iniciar a ativação do rei, já que nós estamos em um final. Rei F7, bispo A6, torre C7, A4, rei E7, rei F3, rei D6, rei G4 e cavalo C5. Cavalo C5 tem a ideia de tomar o peão de A4. Bispo B5, que não defende o peão, porque depois de cavalo A4, as brancas não podem jogar bispo por A4, visto que torre C4 está atacando o rei e o bispo. E aí a posição vai ficar bem mais simplificada e bem mais tranquila das negras vencerem. E depois de cavalo por A4, seguiu F4, cavalo C3. E agora, além da qualidade a mais, as negras têm um peão passado, que esse peão vai ser a chave da vitória para as negras. F por E5 e rei E6. Aqui é importante observar que rei E5 não é possível, por causa de bispo F4, rei E6, bispo por C7, cavalo por B5. E aí depois de bispo A5, as negras ainda estão melhores, mas elas perderam muita vantagem que elas tinham conquistado. Vendo isso, depois de F por E5, Diogo Guimarães jogou o rei E6. Bispo A6, cavalo D5, atacando o bispo em E3. Bispo B4, D4, cavalo B4, bispo B5, A6. As negras aqui iniciam o avanço do peão. Bispo A4, cavalo D5, bispo D3, torre B7 e depois de bispo por D5, rei por D5, após essas trocas, as brancas estão muito mais complicadas do que estavam antes. Porque a posição se simplificando cada vez mais, fica muito mais tranquilo das negras conseguirem promover esse peão até a casa A1 e transformá-lo em dama. Seguiu bispo A1, rei E6, rei H5, A5, as negras avançam seu peão da coluna A para a vitória, rei G6, A4, H5, A3, G4, A2, bispo C3, torre B3, atacando o bispo. Quando o bispo volta para A1, segue torre B1, bispo C3 e A1, dama. E aqui as brancas têm que entregar o bispo em troca da dama, e aí as negras vão ficar com uma torre a mais, tá bom? E aí depois de rei por G7, torre G1, rei por H6, rei por G4, rei H7, rei por E5, a partida ainda seguiu com H6, rei F6, rei H8, rei G6, H7 e torre H4. E aqui as brancas abandonam e acaba o sonho do Fier de ser bicampeão brasileiro seguido. Diogo Guimarães mostrou aí que não devemos ter medo do nosso adversário, devemos ter respeito. Diogo jogou de forma bastante firme. O MF baiano agora está nas semifinais do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Roberto Molina em uma das semifinais. A outra semifinal é o Darcy Lima contra o Crico Mkhitaryan. Então quem vencer cada um dessas semifinais vai jogar a grande final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Se você quer nos ajudar quer ajudar o canal a crescer, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, porque o YouTube vai perceber que o meu conteúdo está sendo relevante para as pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com seu amigo, compartilha o canal com seu amigo. Valeu e até a próxima. Falou!